Pode-se começar uma história pelo meio e avançar e retroceder, embrulhar ousadamente as coisas. Pode-se ser moderno, eliminar toda e qualquer menção a tempo e distância, e no final proclamar, ou deixar que alguém proclame, que por fim e na última hora se resolveu o problema do espaço-tempo. Pode-se também logo no início afirmar que nos nossos dias é impossível escrever um romance, mas, por assim dizer, dissimuladamente produzir um bem grande, para posar como o último dos romancistas possível. Também me asseguraram que é bom e modesto começar afirmando que um romance já não pode ter herói, porque se acabaram os individualistas, porque a individualidade pertence ao passado, porque o homem, cada homem e todos os homens igualmente, está só e sem direito à solidão individual e constitui uma massa solitária, anônima e sem herói. Tudo isso pode ser verdade. No que diz respeito a mim, Oscar, e a meu enfermeiro, Bruno, quero, contudo, deixar claro, somos ambos heróis, heróis bastante diferentes, ele atrás do postigo e eu na frente. E quando ele abre a porta, ambos estamos longe de ser, apesar de toda a nossa amizade e solidão, uma massa anônima e sem herói. Pode um homem recusar-se a crescer? Vamos ver o que Günter Grass tem a dizer sobre isso com seu O Tambor, aqui no Quixotá do seu programa de literatura com a apresentação de Amâncio Siqueira. O Günter Grass nasceu em 1927 na cidade de Danzig. A cidade de Danzig fazia parte do Império Alemão. Em 1920, com o Tratado de Versalhes, ela se tornou uma cidade livre, dando livre acesso à Polônia. Foi reanexada pela Alemanha nazista em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, e com a derrota definitiva da Alemanha em 1945, passou a ser parte do território polonês. O Günter Grass é de origem cachúbia e vai falar, os seus personagens também são cachúbios, nesse livro aqui, e ele escreve em língua alemã. Nós já falamos aqui sobre livros que tratam do cenário pré-Primeira Guerra Mundial, A Montanha Mágica e O Homem Sem Qualidades, respectivamente de Thomas Mann e Robert Musil. E agora vamos falar de um grande mestre da língua alemã, que é o Günter Grass, que traz no Tambor o contexto da Segunda Guerra Mundial. É um livro bem extenso, vocês podem ver que na coleção Mestre da Literatura Contemporânea ele teve 2 volumes, totaliza quase 750 páginas. A tradução é de Raquel Vence e Luiz Otávio Barreto Leite. Essa é a mesma tradução, o mesmo texto que está disponível na edição da Nova Fronteira. Tem várias versões, inclusive, que estão em catálogo, disponíveis nas principais livrarias. E os direitos foram cedidos para a Record Altaia quando da coleção Mestre da Literatura Contemporânea. E não foi à toa que entrou nessa coleção, porque realmente o Günter Grass é um mestre. A sua obra é uma obra-prima. O Tambor é muito bom mesmo. Eu digo desde logo que todo mundo precisa ler esse livro. Ele faz parte da trilogia de Danzig, que o Günter Grass tenta retratar a sociedade dessa pequena cidade em que ele nasceu e cresceu, de forma muito ácida, muito irônica. Eu vou ler alguns trechos para vocês entenderem o que eu estou falando. No prédio em que eles moram, por exemplo, tinha um músico que passa a integrar a cavalaria da SA. A SA não era bem uma tropa regular do exército alemão, era sim uma milícia paramilitar que no seu auge chegou a ter 3 milhões de membros. E essa milícia, que era o destacamento da tempestade, ou da tormenta, ficou muito poderosa, inclusive ocorrendo um levante do exército regular alemão, com apoio de Hitler, para que, através de expurgos, matassem os principais líderes dela. E veja só o quanto a escrita do Günter Grass é irônica. Veja esse trecho aqui.
É um músico que mora no prédio dele e que cria vários gatos e que faz parte da SA. Mas em determinado momento ele vai chegar em casa bem irritado e vai tentar matar os gatos que ele criava. Era uma vez um SA que matou 4 gatos, mas foi traído por eles porque ainda não estavam mortos e denunciado por um relojoeiro. Seguiu-se um processo judicial e o SA teve de pagar uma multa, mas também na SA discutiu-se o caso e o SA foi expulso da SA por comportamento indigno. E ainda que na noite de 8 para 9 de novembro de 38, que mais tarde haviam de chamar de Noite de Cristal, o SA se distinguisse por seu valor, incendiando junto com outros a sinagoga de Langfur da Rua de São Miguel e colaborando também ativamente na manhã seguinte na invasão de algumas lojas previamente assinaladas, todo esse fervor não impediu que o SA fosse expulso da SA montada. Foi degradado por crueldade inumana com os animais e riscado da lista de membros. Só um ano mais tarde conseguiu ingressar na milícia territorial, absorvida mais tarde pela Waffen-SS. Então veja só, ele se distinguiu por queimar sinagogas, por matar judeus, e no entanto caiu em desgraça por tentar matar os gatos que ele criava. Isso é uma ironia muito forte com o comportamento do Partido Nazista, mas não só. A gente vê no tempo de hoje que muitas vezes o tratamento em relação à crueldade em relação aos animais recebe um julgamento bem mais forte do que a crueldade em relação a seres humanos. Vamos falar sobre o enredo do Tambor. É claro que é um livro muito extenso e não dá para a gente esgotar lá. Muito pelo contrário, eu vou apenas tentar dar caminhos para que vocês sigam essa leitura, procurem um livro e compreender a obra. Lembrando que o Günter Grass era poeta e a obra dele é muito poética no sentido de que ele busca uma síntese. Então ele tem figuras, metáforas muito potentes, mas que não são assim tão fáceis de identificar inicialmente. Então, apesar de ser uma obra muito extensa, ela traz muitas metáforas que exigem um certo pensamento, uma certa reflexão, buscar fontes de interpretação, até porque também o Grass era artista plástico, filiado enquanto artista ao modernismo, então ele traz muitas técnicas para a escrita expressionistas ou impressionistas. O livro é narrado por Oscar, que está aprisionado em um hospício. Inicialmente, o livro seria para elucidar o mistério que levou a ser internado nesse hospício, se ele cometeu um determinado crime ou não. Mas ao longo da narrativa, meio que esse mistério vai se diluindo, perdendo importância. O mais importante mesmo é a narrativa da vida dele. Ele pede para o enfermeiro Bruno, que é quem cuida dele nesse hospício, para comprar 500 folhas de papel para que ele possa escrever a sua história. E o Oscar vai narrar essa história tanto em primeira como em terceira pessoa, o que a princípio gera uma certa confusão no leitor, porque às vezes ele vai dizer eu fiz isso e outras vezes vai dizer o pobre Oscar fez isso. Depois que você pega o ritmo, aí você começa a identificar de forma mais fácil que ele está falando de um só personagem. E vamos perceber ao longo da narrativa que o Oscar tem muito de realismo mágico na sua composição. É um menino que, ao nascer, a mãe promete dar-lhe um tambor quando ele fizer 3 anos de idade. E você percebe que esse menino já tinha uma consciência adulta, né, uma consciência desenvolvida desde o nascimento. Ele nunca aceitou ser uma criança normal. E quando recebe o tambor aos 3 anos de idade, ele também decide não crescer mais. Então ele vai passar grande parte da vida dele com o tamanho de uma criança de 3 anos de idade, com o tambor que ele não largará nunca. Sempre que o tambor está se desgastando, ele só abre mão do mesmo quando ganha outro de presente. E tem uma faceta também interessante que quando alguém tenta tirar o tambor do Oscar, ele grita com tal potência que é capaz de quebrar os vidros da vizinhança. E ele passa a usar esse poder de quebrar vidros. Inclusive, em determinado momento, ele vai participar de uma gangue de filhos de oficiais
que gostavam de tocar o terror na cidade. E ele vai participar dessa gangue justamente porque tem esse poder de destruir vidros, apesar dele não ter a capacidade de destruir os vitrais da catedral, o que também não deixa de ser uma crítica ao fato de as pessoas conseguirem criticar tudo menos a religião. Você vê por aí o quanto o Günter Grass está criando metáforas o tempo todo, o quanto ele está criticando a sociedade, embora você precise escavar para identificar que crítica é essa. Mas o livro começa, ainda bem antes do nascimento do Oscar, ele começa narrando a história do romance improvável entre a sua avó, Anna Bronsky, e seu avô, Józef Kolyajczak. O Józef era um incendiário que estava fugindo da polícia, e aí ele pede abrigo debaixo das saias da avó. Era um homem bem pequeno, talvez daí a origem do nanismo do personagem principal, do Oscar. E durante essa fuga, ele se refugia debaixo das saias da Ana, e já ali mesmo eles concebem a mãe do Oscar, a Agnes. Então os avós do Oscar são personagens pícaros, né? O Józef, inclusive, vai usar a identidade de Ranka, que é um pescador que morre no rio, e o Józef passa a usar a identidade do Ranka, até que um guarda que anda no barco em que ele conduz começa a desconfiar dele e descobre que ele era o incendiário procurado. E aí o Józef foge por cima de várias balsas no rio e entra embaixo de um navio imenso. Então as pessoas acreditam que ele não teria capacidade para atravessar a nado por baixo daquele navio. Embora outras pessoas, alguns anos depois, digam que encontraram o Józef já com outra identidade nos Estados Unidos, sendo um homem muito rico. E você percebe também nisso a questão da ideologia nazista sendo criticada, porque o Józef Kolyajczak tem muitas características judias. E algumas pessoas que descendem justamente de judeus tentam mostrar o seu sangue puro alemão. Inclusive, o próprio Hitler acredita-se que tinha origens judaicas. Com o desenrolar da narrativa, Agnes vai casar com Maserati, porém ela tem um caso extraconjugal com o primo dela, Jan Bronsky. E esse caso não é muito misterioso. Em vários momentos do livro, o Oscar vai descrever como flagrou o Jan e a Agnes tendo relações, embora geralmente não de fato sexuais, mas que mostra que eles não tinham assim tanta vergonha de mostrar as suas carícias em público. Em determinado momento ele vai flagrar o Jan tocando os seios por baixo do vestido dela, enquanto eles viam um pescador pescando enguias. Em outros eles estão jogando cartas e ele vê por baixo da mesa as pernas dos dois se tocando. E o Oscar não acredita ser filho do Maserati, ele acredita que é filho do Jan Bronsky. Assim como no avançar da narrativa, já bem na frente, quando a mãe dele é já falecida e ele tem algumas relações quase sexuais com a Maria Trubisky, e essa Maria vai casar-se com o pai dele e ter um filho, o Oscar acredita que o filho na verdade não é do Maserati também, mas sim dele. Então o Maserati teria sido enganado pelas duas mulheres e não teria nenhum filho legítimo. E o Oscar, em determinado momento, vai conhecer Breba, que era o líder de uma companhia teatral só de anões, e também a Roswitha. Essa Roswitha é uma anã que ele não consegue discernir a idade dela, se ela tem 18 ou 90 anos, e vai haver um romance entre ele e ela, e finalmente ele vai ter relações sexuais, digamos que completas. No caso da Maria é interessante que a sexualidade dele em relação a ela é intermediada por um pó efervescente, um refresco,
que ele utiliza nas partes íntimas dela para dar-lhe prazer. Mas o Oscar, ele tem uma vida meio que de artista, ou pelo menos envolvido com as artes, né? Primeiro ele sai pela Europa com essa companhia teatral de anões, ele faz alguns truques, malabares. Ele vai ser músico durante um tempo numa banda de jazz, tocando obviamente o tambor. Ele vai posar para um ateliê de artistas. Ele inclusive vai dar corpo a vários grandes personagens, porque em determinado momento ele vai crescer um pouco mais e com esse crescimento ele vai desenvolver uma corcunda. Então, todo personagem clássico que tem uma corcunda, os artistas do ateliê vão usar o Oscar como modelo. Mas tudo isso, né, é claro que são grandes metáforas para a realidade social que ele viveu durante o período da pré-guerra e pós-guerra. Eu preciso ler alguns trechos para vocês perceberem as ironias que ele traz. Tem muitos personagens, centenas de personagens, não dá para trazer todos aqui para que vocês percebam o que eu estou querendo dizer. Vocês vão ter que ler o livro mesmo para entender. O Oscar é uma pessoa totalmente egoísta, egocêntrica, que não liga para ninguém além de si mesmo. E ele vai, por causa desse comportamento, causar a morte das pessoas mais importantes para ele. E são mortes muitas vezes bem cruéis. E ele vai se escondendo em determinados sentimentos. Ele demonstra que não tem nenhum apelo moral em relação a isso. E em determinado momento ele vai até dizer o seguinte: nunca, nem mesmo nesses dias de maior propensão à autoindulgência, posso negar. Foi meu tambor, não. Fui eu mesmo, Oscar, o tambor, quem despachou para a tumba primeiro minha pobre mãe, depois Jan Bronsky, meu tio e pai. Mas, como acontece com todo mundo, em dias em que inoportunos sentimentos de culpa, que nada consegue dissipar, vêm se acomodar em meus travesseiros de minha cama de hospital, escudo-me em minha ignorância. Ignorância que então virara moda e que ainda hoje muitos entre nossos cidadãos adotam como se usa um chapéu elegante. Veja só, essa frase é genial. Só por isso aqui já mereceria ler o livro. É justamente isso, nessa questão da ignorância que então virara moda e que ainda hoje muitos entre nossos cidadãos adotam como se usa um chapéu elegante. O próprio Günter Grass, que depois de ser laureado com o Prêmio Nobel em 1999, escreveu um livro de memórias em que admitiu ter participado da juventude hitlerista, o que causou uma grande polêmica. Afirma que havia uma certa ignorância em relação aos filmes nazistas, embora ele tenha sido depois um dos maiores críticos do nazismo e do fascismo de forma geral, um grande democrata, defensor dos direitos humanos, e ele mostra o quanto muitos cidadãos, assim como ele, usaram de certa forma essa ignorância para justificar o apoio que deram ao partido nazista e aos seus crimes perpetrados. É um livro fabuloso, muito interessante, tem personagens muito incríveis. Cada personagem tem uma faceta que é uma crítica social muito profunda. É um livro que merece muito ser lido, um dos melhores da literatura em língua alemã do século XX, o que não é pouca coisa. Talvez a maior literatura do século XX tenha sido a literatura alemã. E você conseguir colocar um dos seus romances como um dos principais dessa literatura mostra o quanto o cara era fantástico. Indico muito a vocês esse livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos vídeos novos, curtir, comentar e compartilhar para dar uma força aqui para a gente. E a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.
E de agora, Baqueta?